Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou ex-aluna de fisioterapia e estou atualmente no programa de pós-graduação em fisioterapia e funcionalidade, cursando o estágio em docência. E é por isso que hoje eu estou aqui, para a gente falar um pouquinho sobre amplitude de movimento. Bom, para a gente começar, o movimento ele é a ação de forças musculares ou forças externas que vão mover os ossos, que estão conectados nas articulações em diferentes padrões ou amplitudes de movimento. E esse movimento ele só é possível devido à organização das informações pelo sistema nervoso central. Então, para a amplitude de movimento, é importante 3 pontos, que é a estrutura das articulações, a flexibilidade e a integridade nos tecidos moles. Então, a gente precisa desses 3 componentes para que a amplitude de movimento ela possa ocorrer de uma forma tranquila, de uma forma normal. Então, os exercícios de amplitude de movimento, eles são descritos com maior facilidade em termos de amplitude de movimento articular e amplitude de movimento muscular. A amplitude de movimento articular, ela pode ser descrita pelo movimento de flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Pode ser medida pelo goniômetro e registrada em graus. Já a amplitude de movimento muscular, ela vai estar relacionada com a excursão funcional dos músculos. E essa excursão funcional é a distância que o músculo é capaz de se encurtar após ter sido alongado no seu comprimento máximo. Então, essa excursão funcional, ela está diretamente relacionada com a articulação que é percorrida pelo músculo uniarticular. Por exemplo, o músculo braquial, ele vai ter o seu movimento limitado pela amplitude que é possível dentro da articulação do cotovelo, já que ele só cruza apenas essa articulação. Já os músculos que são biarticulares ou multiarticulares, como por exemplo o bíceps braquial, que a gente pode ver nessa foto, a amplitude muscular dele vai ultrapassar os limites de qualquer uma das articulações que ele cruza. Ele é um músculo que realiza tanto a função de flexão e supinação do antebraço, quanto a flexão do ombro. Então, o encurtamento muscular dele, que é a amplitude máxima que ele consegue fazer, ele vai estar em insuficiência ativa. Então, na sua contração máxima, ela vai ser limitada pela amplitude que ele consegue fazer de flexão de cotovelo com supinação e flexão do ombro. E quando o músculo estiver completamente alongado, ele vai estar em insuficiência passiva. Então, nessa situação de insuficiência passiva, o músculo vai estar muito alongado. Então, ele não vai conseguir promover um encurtamento muscular adequado. Para isso, o músculo ele precisa estar na sua porção média de excursão funcional, para ele conseguir ter uma relação ótima de comprimento e tensão, e conseguir fazer a função de flexão do cotovelo, por exemplo, E para manter a amplitude de movimento normal, é necessário que os segmentos eles sejam periodicamente movidos na sua amplitude possível, Então, no caso de uma bailarina, por exemplo, para que ela possa manter a amplitude que ela precisa para executar aquela atividade, ela precisa fazer aquela amplitude com uma certa frequência, pois ela acaba perdendo, E existem alguns fatores que podem levar à redução dessa amplitude muscular, como, por exemplo, doenças articulares, neurológicas, musculares, agressões cirúrgicas ou traumáticas, a inatividade ou a imobilização. Os exercícios de amplitude de movimento eles vão ser administrados justamente para manter a mobilidade articular desses tecidos moles, minimizando a perda da flexibilidade e a formação de encurtamentos ou contraturas, E existem alguns tipos de exercício de amplitude de movimento. A amplitude de movimento passiva é um movimento que vai ocorrer dentro da amplitude de movimento livre, sendo produzido por uma força externa. Então, por exemplo, quando esse paciente ele está acamado e não pode se movimentar, então o fisioterapeuta ele realiza um movimento de forma passiva, o paciente ele não está podendo se movimentar, ele está acamado, mas esse movimento que é produzido
por uma força externa, que pode ser tanto o fisioterapeuta, mas também algum outro aparelho que ajuda que vai fazer aquele movimento no segmento corporal, é uma amplitude de movimento passiva. E isso pode ser também percebido porque nenhuma contração voluntária é realizada pelo paciente ou uma pouca contração pode ser observada, mas de fato, o movimento em si é produzido por essa ação externa, por essa força externa. Já a amplitude de movimento ativa vai ser uma amplitude que vai ocorrer dentro da amplitude de movimento livre, que é produzido pela contração muscular do paciente, do indivíduo. Então, por exemplo, quando a gente pede para um paciente realizar um agachamento, é feito de forma ativa, né? É a contração muscular dele que vai fazer com que o corpo se mexa na amplitude de flexão do quadril, na amplitude de flexão do joelho, na amplitude de flexão do tornozelo, tudo bem? Já a amplitude de movimento ativa assistida é um exercício de amplitude de movimento ativo no qual uma força externa manual ou mecânica vai dar assistência aos mobilizadores primários para completar o movimento. Então, o paciente, por exemplo, ele pode não ter totalmente a força preservada, mas durante o movimento ele consegue fazer de certa forma, mas não consegue completar aquele movimento. Então, o fisioterapeuta ele entra de forma a auxiliar aquele movimento para que possa ser realizado na amplitude de movimento completa que é permitida pela articulação. Então, a amplitude de movimento passiva ela é indicada no caso de alguma inflamação aguda ou no repouso absoluto no leito, como eu exemplifiquei para vocês. As metas da amplitude de movimento é manter a mobilidade articular do tecido conjuntivo, auxiliar a circulação sanguínea e favorecer o movimento sinovial para a nutrição da cartilagem e difusão dos materiais na articulação. E como limitação, ele não vai prevenir a atrofia muscular, não vai também gerar um aumento da força ou resistência muscular e vai auxiliar e nem auxilia na circulação tanto quanto a contração ativa vai auxiliar. Já a amplitude de movimento ativa e a ativa assistida, ela é indicada para pacientes que têm uma contração voluntária, que é capaz de mover um segmento, né? Mesmo que esse paciente tenha fraqueza muscular, mas ele consegue movimentar aquele segmento. Ele também pode ser utilizado num programa aeróbico, por exemplo, andar de bicicleta, caminhar. A mobilização ativa de circulações adjacentes àquela imobilizada. Então, por exemplo, se o paciente está com imobilização no joelho, mas ele consegue fazer uma mobilidade de tornozelo, uma mobilidade de quadril, então é interessante, porque esse paciente realiza essas mobilizações ativas. Como meta, além daquelas metas que são alcançadas na amplitude de movimento passiva, a ativa e a ativa assistida vai fornecer um feedback sensorial da contração muscular, vai estimular a integridade óssea e dos tecidos articulares. E como limitação, ele não vai conseguir manter ou aumentar a força muscular e não desenvolve habilidade ou coordenação motora. Existem alguns cuidados, né, algumas contraindicações que podem ser tomadas, né? Primeiro, a gente tem que entender que a imobilidade completa ela vai levar à formação de aderências e contraturas, além da má circulação e o atraso na recuperação do paciente. Portanto, a amplitude de movimento passiva, precoce, que é realizada sem dor, ela pode trazer benefícios para cicatrizar e recuperar de forma prematura aquele tecido. Mas existem algumas contraindicações que são historicamente utilizadas, como, por exemplo, você não realizar uma mobilização imediatamente após lacerações agudas, fraturas e cirurgias. Mas a gente vai ver mais à frente que a gente pode realizar sim em algumas situações. Então, partindo mais para a parte prática e de evidência científica. Esse é um guideline sobre o infarto do miocárdio e eles observaram que atividades poderiam ser realizadas logo após esse infarto agudo do miocárdio. Então, na fase de internação,
O objetivo dessa mobilização precoce é neutralizar os efeitos deletérios do repouso prolongado no leito. Então, exercícios gerais de amplitude de movimento, né, de amplitude de movimento ativa de membro superior, membro inferior, atividades de vida diária, como, por exemplo, sentar, ficar em pé e andar, poderiam ser realizadas. E, além disso, atividades como caminhar e também de amplitude de movimento de membro superior também podem ser realizadas em outras situações, como, por exemplo, na revascularização do miocárdio e na angioplastia. Esse primeiro artigo, ele foi uma revisão sistemática da Cochrane, de 2013, e eles viram que não está claro se os movimentos passivos eles são eficazes para o tratamento e prevenção das contraturas em indivíduos com ou em risco de contraturas, pessoas que estão, por exemplo, imobilizadas, né? Eles não observaram isso, que esses movimentos passivos seriam realmente capazes de prevenir o aparecimento dessas contraturas. Esse outro artigo, ele fala da utilização do CPM após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Ele é um artigo de 2021. E observou-se, né, que o benefício clínico no uso do CPM após a reconstrução não foi identificado. Então, não acrescenta nenhum benefício à utilização da CPM. A mesma coisa foi observada em indivíduos que realizaram artroplastia total de joelho, nessa outra revisão sistemática de 2019, que também já tinha sido afirmado anteriormente nessa outra revisão da Cochrane de 2014. Obrigada.